Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman, capítulo 1, página 20. Este livro é sobre uma ideia radical, uma ideia que há muito se sabe que deixa governantes nervosos, uma ideia negada por religiões e ideologias, ignorada pela mídia e apagada dos anais da história do mundo. Ao mesmo tempo, é uma ideia legitimada por praticamente todos os campos da ciência. Uma ideia corroborada pela evolução e confirmada no dia a dia. Uma ideia tão intrínseca à natureza humana que passa despercebida. Se ao menos tivéssemos coragem de levá-la mais a sério, seria uma ideia capaz de dar início a uma revolução. Virar a sociedade de cabeça para baixo. Pois, quando se entende seu significado real, não é nada menos que uma droga alucinante que nos levaria a nunca mais ver o mundo da mesma maneira. E qual é essa ideia radical? É a de que, no fundo, a maioria das pessoas é bastante decente. Não conheço ninguém que explique melhor essa ideia que Tom Postmus, professor de Psicologia Social da Universidade de Groningen, na Holanda. Há anos ele vem fazendo a mesma pergunta aos alunos. Imagine um avião fazendo um pouso de emergência e quebrando-se em 3 partes. Enquanto a cabine se enche de fumaça, todos lá dentro percebem: precisamos sair daqui. O que acontece? No planeta A, os passageiros viram-se para os que estão ao lado e perguntam se estão bem. Os que precisam de assistência recebem ajuda para sair do avião primeiro. As pessoas estão dispostas a sacrificar a própria vida mesmo por estranhos que nunca viram antes. No planeta B, cada um cuida de si mesmo, instala-se um pânico geral, todos se empurram e se atropelam, crianças, idosos e portadores de deficiência são pisoteados. Agora vem a pergunta: em que planeta nós vivemos? Eu estimaria que cerca de 97% das pessoas acham que vivemos no planeta B, diz Postmus. Mas a verdade é que na maioria dos casos vivemos no planeta A. Não importa quem você pergunte, de direita ou de esquerda, rico ou pobre, inculto ou bem informado, todos cometem o mesmo erro de julgamento. Ninguém sabe, estudantes de curso médio ou de graduação, a maioria dos profissionais, nem mesmo socorristas para casos de emergência, lamenta Postmus. E não é por falta de pesquisas. Temos acesso a essa informação desde a Segunda Guerra Mundial. Mesmo os mais momentosos desastres da história seguiram o modelo do planeta A. Vamos considerar o naufrágio do Titanic. Se você assistiu ao filme, provavelmente acha que todos entraram em pânico, com exceção do quarteto de cordas. No entanto, a evacuação foi bem ordenada. Uma testemunha ocular lembrou que não houve indício de pânico ou histeria, nem gritos de medo ou correrias de um lado para o outro. Ou vamos considerar os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Enquanto as torres gêmeas queimavam, milhares de pessoas desciam calmamente as escadas, mesmo sabendo que sua vida estava em perigo. Abriam caminho para os bombeiros e os feridos, e realmente as pessoas diziam: Não, você primeiro, relatou um sobrevivente. Eu não conseguia acreditar que àquela altura as pessoas dissessem: Não, vai você primeiro. Foi inacreditável. Existe um mito persistente de que, pela própria natureza, os humanos são egoístas, agressivos e muito suscetíveis ao pânico. É o que o biólogo holandês Frans de Waal gosta de chamar de teoria do verniz. A ideia de que a civilização não passa de uma fina camada de verniz que pode se descascar ante qualquer provocação. Na realidade é o oposto, é quando surge uma crise, quando caem bombas ou há uma enchente que os humanos dão o melhor de si. Em 29 de agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu Nova Orleans. As barragens e os muros de contenção que deveriam proteger a cidade não funcionaram. No rescaldo da tormenta, 80% das residências da área foram inundadas e pelo menos 1.836 pessoas morreram. Foi um dos desastres naturais mais devastadores da história dos Estados Unidos.
Durante aquela semana inteira, os jornais publicaram inúmeros casos de estupro e tiroteio por Nova Orleans. Houve relatos aterrorizantes de gangues itinerantes, saques e franco-atiradores disparando em helicópteros de resgate. Dentro do Superdome, que serviu de maior abrigo da cidade da tempestade, apinharam-se 25.000 pessoas, sem água nem eletricidade. Jornalistas informaram que 2 crianças foram degoladas e que uma menina de 7 anos foi estuprada e morta. O chefe de polícia disse que a cidade estava à beira da anarquia e a governadora da Louisiana expressou os mesmos temores. O que mais me deixa furiosa, declarou, é que os desastres como esse costumam expor o que há de pior nas pessoas. Essa conclusão viralizou no jornal inglês The Guardian. O aclamado historiador Timothy Garton Ash articulou o que muitos pensaram. Basta remover os itens elementares da vida organizada e civilizada, alimento, abrigo, água potável, condições mínimas de segurança pessoal, que em poucas horas regredimos a um estado obesiano da natureza. Há uma guerra de todos contra todos. Alguns se transformam temporariamente em anjos e a maioria volta a agir como um primata. Lá está ele de novo, em toda a sua glória, a teoria do verniz. Segundo Garton Ash, Nova Orleans tinha aberto uma pequena rachadura na fina camada que recobre o fervilhante magma da natureza, inclusive da natureza humana. Somente meses mais tarde, quando os jornalistas foram embora, as águas da enchente baixaram e os colunistas se dedicaram aos próximos assuntos. Os pesquisadores descobriram o que de fato acontecera em Nova Orleans. O que soou como disparos de arma de fogo foi, na verdade, o estampido tranquilizador da abertura da válvula de escape de um tanque de gás. No Superdome, 6 pessoas morreram, 4 de morte natural, 1 de overdose e 1 se suicidou. O chefe de polícia foi obrigado a reconhecer que não encontrou nenhum caso oficialmente registrado de estupro ou assassinato. É verdade que houve saques, mas basicamente por grupos que se organizaram para sobreviver, em alguns casos até em conluio com a polícia. Pesquisadores do Centro de Pesquisa de Desastres da Universidade de Delaware concluíram que a esmagadora maioria das atividades decorrentes foi pró-social por natureza. Uma verdadeira armada saiu de lugares distantes, como Texas, para salvar pessoas das enchentes. Centenas de civis organizaram esquadrões de resgate, como os autodenominados saqueadores Robin Hood, um grupo de 11 amigos que saía em busca de alimento, roupas e medicamentos para distribuir aos necessitados. Em resumo, o Katrina não viu uma Nova Orleans assolada por anarquia e interesses egoístas. Ao contrário, a cidade foi inundada por coragem e altruísmo. O furacão confirmou que a ciência já sabia sobre a reação humana a desastres. Ao contrário do que em geral vemos em filmes, o Centro de Pesquisas de Desastres da Universidade de Delaware constatou que em quase 700 estudos de campo desde 1963, jamais houve uma situação de caos total. Nunca se estabelece o cada um por si. A criminalidade, assassinatos, roubos, estupros costuma cair. As pessoas não entram em choque, elas se mantêm calmas e resolvem agir. Seja qual for a extensão dos saques, destaca um pesquisador de desastres, é sempre insignificante em comparação ao altruísmo que leva a doações espontâneas em massa e a divisão de bens e serviços. Catástrofes fazem aflorar o melhor nas pessoas. Não conheço nenhuma outra descoberta sociológica comprovada por tantas evidências concretas que seja tão sumariamente ignorada. A imagem com que a mídia nos alimenta é quase sempre o oposto do que acontece em casos de desastre. Enquanto isso, em Nova Orleans, aqueles persistentes boatos estavam custando vidas. Não querendo se aventurar na cidade sem proteção, os socorristas demoraram a se mobilizar. A Guarda Nacional foi chamada e, no auge das operações,
72.000 soldados se encontravam no local. Esses soldados sabem atirar e matar? Declarou a governadora. Eu espero que façam isso. E foi o que fizeram. Em Danziger Bridge, na região leste da cidade, a polícia abriu fogo contra 6 inocentes, moradores negros e desarmados, matando um garoto de 17 anos e um homem de 40 anos com deficiência mental. 5 dos policiais envolvidos foram depois condenados a longas penas de prisão. É verdade que o desastre de Nova Orleans foi um caso extremo, mas a dinâmica durante os desastres é quase sempre a mesma. Diante da adversidade, a reação é um movimento de cooperação espontâneo. Depois, as autoridades entram em pânico e desencadeiam um segundo desastre. Minha impressão é de que o pânico da elite se origina em pessoas de poder, que veem toda a humanidade à própria imagem, escreve Rebecca Solnit, cujo livro A Paradise Built in Hell, de 2009, Um Paraíso Construído no Inferno, apresenta um magistral relato sobre as consequências do Katrina. Ditadores e déspotas, governadores e generais, todos costumam apelar à força bruta para evitar cenários que só existem na cabeça deles, baseados na suposição de que o cidadão comum é regido pelos próprios interesses, assim como eles. Parte 2, página 24. No verão de 1999, em uma pequena escola na cidade de Bornem, na Bélgica, 9 crianças foram acometidas por uma estranha doença. Elas chegaram à escola naquela manhã sem sintomas. Depois do almoço estavam doentes, dor de cabeça, vômito, palpitação. Em busca da explicação, a única coisa que os professores conseguiam pensar foi na Coca-Cola, que as 9 crianças haviam tomado durante o intervalo. Não demorou para os jornalistas ficarem sabendo da história, os telefones do escritório central da Coca-Cola começaram a tocar e na mesma noite a empresa soltou um comunicado na imprensa dizendo que milhões de garrafas seriam retiradas das prateleiras dos mercados da Bélgica. Estamos pesquisando freneticamente e esperamos ter uma resposta definitiva nos próximos dias, disse uma porta-voz da empresa. No entanto, era tarde demais. Os sintomas já haviam se alastrado por todo o país e atravessando a fronteira com a França. Crianças pálidas e inertes entravam em ambulâncias. Em poucos dias, a suspeita abrangia todos os produtos da Coca-Cola. Fanta, Sprite, Nestea, Aquarius, todos pareciam ser perigosos para crianças. O incidente Coca-Cola foi um dos piores golpes financeiros nos 107 anos de história da companhia, resultando em um recall de 17 milhões de caixas de refrigerantes na Bélgica e na destruição do estoque no depósito. No fim, o custo foi de mais de 200 milhões de dólares. Então, algo estranho aconteceu. Passadas poucas semanas, os toxicologistas divulgaram um relatório do laboratório. O que eles encontraram depois dos testes nas latas do refrigerante? Nada. Nenhum pesticida, nenhum patógeno, nenhum mental tóxico, nada. E os testes de sangue e de urina feitos com centenas de pacientes? Bulhufas. Os cientistas foram incapazes de descobrir qualquer causa química para os graves sintomas que até então haviam sido documentados em mais de 1.000 meninos e meninas. Aquelas crianças estavam realmente doentes, sem dúvida alguma, disse um dos pesquisadores, mas não por terem tomado Coca-Cola. Esse incidente remete a uma questão filosófica, tão antiga quanto o tempo. O que é a verdade? Algumas coisas são verdade, quer você acredite, quer não. A água ferve a 100 graus centígrados. Fumar mata. O presidente Kennedy foi assassinado em Dallas em 22 de novembro de 1963. Outras coisas têm o potencial de ser verdade se acreditarmos nelas. Nossa convicção torna-se o que os sociólogos chamam de profecia que se autorrealiza. Ao prever que um banco vai quebrar e convencer um monte de gente a fechar as contas, certamente esse banco vai quebrar.
Ou considere o efeito placebo. Se um médico receitar um comprimido falso e disser que vai curar sua doença, há uma boa chance de você se sentir melhor. Quanto mais dramático o placebo, maiores as chances. Uma injeção, de maneira geral, é mais eficaz que um comprimido. E antigamente até uma flebotomia podia cumprir essa função. Não pela medicina medieval ser tão avançada, mas porque as pessoas achavam que tão drástico procedimento teria de causar algum impacto positivo. E o maior dos placebos? Cirurgia. Vista um avental branco, aplique anestésico, depois saia da sala para tomar um café. Quando o paciente acordar, diga que a apuração foi um sucesso. Um abrangente estudo conduzido pela British Medical Journal, comparando verdadeiros procedimentos cirúrgicos com falsas cirurgias, em casos de dores nas costas e azia, revelou que os placebos funcionaram em 3/4 dos casos e em metade foram tão eficazes quanto o verdadeiro procedimento. Talvez funcione no caso inverso. Ao tomar um comprimido achando que vai ficar doente, há chances de adoecer mesmo. Se avisar os pacientes que uma droga tem efeitos colaterais, provavelmente isso vai acontecer. Por razões óbvias, o efeito nocebo, como é chamado, nunca foi amplamente testado, dada a ética melindrosa de convencer pessoas saudáveis de que estão doentes. Mesmo assim, todas as evidências indicam que nocebos podem ser potentes. Foi o que as autoridades médicas concluíram na Bélgica, no verão de 1999. É possível que houvesse algo errado com um dos refrigerantes que aqueles garotos de Borne tomaram. Quem pode dizer o contrário? No entanto, a parte desse fato, os cientistas foram inequívocos. As centenas de outras crianças em todo o país se contaminaram com uma doença psicogênica de massa, ou seja, foi tudo imaginação. O que não quer dizer que as vítimas estavam fingindo. Mais do que 1.000 crianças belgas realmente sentiram náusea, febre e tontura. Ao acreditar numa coisa, essa coisa pode tornar-se real. Se podemos tirar alguma lição do efeito nocebo, é aquela de que ideias nunca são meramente ideias. Nós somos aquilo em que acreditamos. Encontramos o que estamos procurando e o que previmos acaba acontecendo. Talvez você esteja percebendo o ponto em que eu quero chegar. Nossa visão sombria da humanidade também é um nocebo. Se nós acreditamos que a maioria das pessoas não é confiável, será assim que trataremos uns aos outros, para prejuízo de todos. Poucas ideias têm tanto poder de moldar o mundo quanto a maneira como vemos os outros, porque, em última análise, se obtém o que já é esperado. Se quisermos enfrentar os maiores desafios atuais, desde a crise climática até a nossa desconfiança cada vez maior uns nos outros, precisamos começar pela visão que temos da natureza humana. Contudo, este livro não é um sermão sobre a bondade fundamental das pessoas. É óbvio que não somos anjos. Somos criaturas complexas com um lado bom e um lado não tão bom. A questão é para qual dos lados nos voltamos. Meu argumento é simplesmente o seguinte: nós, quando ainda somos crianças, em uma ilha não habitada, em meio a uma guerra ou ante uma crise, temos por natureza uma forte preferência pelo lado bom. Vou apresentar uma considerável evidência científica mostrando quanto uma visão mais positiva da natureza humana é realista. Ao mesmo tempo, estou convencido de que essa visão seria mais realista se começássemos a acreditar nela. Paira pela internet uma parábola de origem desconhecida que contém o que acredito seja uma verdade simples, porém profunda. Um velho diz ao neto: há uma batalha travada dentro de mim, uma luta terrível entre 2 lobos. Um é maligno, raivoso, ganancioso, ciumento, arrogante e covarde.
O outro é bondoso, pacífico, amoroso, modesto, generoso, honesto e confiável. Esses 2 lobos também estão lutando dentro de você e dentro de todas as outras pessoas. Depois de um momento, o garoto pergunta: qual dos lobos vai vencer? Aí o velho sorri: o lobo que você alimentar. Ao longo dos últimos anos, sempre que eu falava com alguém sobre este livro em que eu estava trabalhando, a reação era de sobrancelhas arqueadas, expressões de incredulidade. Uma editora alemã recusou sumariamente minha proposta. A justificativa? Os alemães não acreditam na bondade inerente da humanidade. Um membro da inteligência parisiense me garantiu que os franceses precisam de um governo com pulso firme. E quando fiz uma turnê pelos Estados Unidos, depois da eleição presidencial de 2016, todos, em todo canto, me perguntavam se não faltava um parafuso em minha cabeça. A maioria das pessoas é decente? Será que eu nunca liguei a televisão? Não muito tempo atrás, um estudo feito por 2 psicólogos norte-americanos provou mais uma vez quanto a humanidade se apega à ideia de nossa natureza egoísta. Os pesquisadores apresentaram aos participantes no teste diversas situações mostrando outras pessoas fazendo coisas aparentemente agradáveis. E qual foi o resultado? Basicamente que somos condicionados a ver o egoísmo em toda parte. Vê alguém ajudando um idoso ou uma idosa a atravessar a rua? Que sujeito exibido! Vê alguém oferecendo dinheiro para uma pessoa em condição de rua? Ah, deve estar querendo se sentir melhor consigo mesmo. Até quando os pesquisadores apresentavam aos participantes dados concretos sobre estranhos devolvendo carteiras perdidas, ou sobre o fato de que a maioria da população não engana nem rouba, grande parte dos participantes não via a humanidade sob uma luz mais positiva. Em vez disso, decidiram que comportamentos aparentemente altruístas, no fundo, devem ser egoístas, escreveu um dos psicólogos. O cinismo é a teoria do tudo. O cínico sempre está certo. Agora você pode pensar algo como: espere um pouco, não foi assim que fui criado. No lugar onde nasci, confiamos uns nos outros, ajudamos uns aos outros e deixamos a porta da casa aberta. E você tem razão, pois é fácil pressupor que as pessoas mais próximas são decentes: amigos, parentes, vizinhos e colegas de trabalho. No entanto, quando ampliamos a visão para o restante da humanidade, a desconfiança logo assume o controle. Vamos considerar a World Value Survey, uma formidável pesquisa realizada desde os anos 80 por uma rede de cientistas sociais em mais de 100 países. Uma das perguntas padrão é: em termos gerais, você diria que se pode confiar na maioria das pessoas? Ou é preciso ter muito cuidado ao lidar com os outros? Os resultados são desalentadores. Em quase todos os países, a grande parte acha que as pessoas não são confiáveis, mesmo em democracias estáveis como França, Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos. A maioria da população compartilha essa triste visão dos seres humanos. A questão que me fascina há muito tempo é por que temos essa visão negativa da humanidade. Se nosso instinto é confiar em nossas comunidades imediatas, por que mudamos de atitude em relação aos indivíduos como um todo? Por que tantas leis e regulamentações, tantas empresas e instituições partem do pressuposto de que as pessoas não merecem confiança? Por que insistimos em acreditar que vivemos no planeta B, quando a ciência nos dá todas as provas de que vivemos no planeta A? Será falta de boa informação? Dificilmente. Neste livro, vou apresentar dezenas de intelectuais que acreditam ferrenhamente na imortalidade humana. Convicções políticas? Mais uma vez, não. Um bom número de religiões assume como princípio de fé que os humanos estão atolados no pecado.
Muitos capitalistas presumem que todos somos motivados por nossos interesses. Um bocado de ambientalistas vê os humanos como uma praga destrutiva, milhares de opiniões, uma só visão da natureza humana. Isso me faz refletir, porque imaginamos que humanos são maus? O que nos fez começar a acreditar na natureza malévola da nossa espécie? Bem, vou terminar aqui então na página 29. Até a próxima.